Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero, naturalmente, antes de mais, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e dizer-lhe, naturalmente, que é sempre bom a sua vinda aqui para discutirmos estes assuntos, mas o PSD, naturalmente, sobre esta matéria, gostaria de estar aqui a ouvir a Sra. Ministra. E não desfazendo, naturalmente, porque o peso político da Sra. Ministra e o peso e até a sua função de Ministra da Presidência, que aporta e que tem alguma coordenação intersetorial, seria muito importante para ouvir. Mas não está cá a Sra. Ministra, faremos esta discussão com toda a boa vontade com a Sra. Secretária de Estado, não deixando de registrar que isto também demonstra o quanto o Governo desvaloriza nestas questões, estas matérias. E eu só lamento que seja a Sra. Secretária de Estado a estar aqui a dar a cara por este relatório, porque de facto havia aqui algumas questões que eu vou ter que as colocar assim, mas que me pareceriam que de facto a Sra. Ministra teria mais conhecimento, não direi conhecimento, não é o correto, mas o lugar da Sra. Ministra que tutela várias áreas de coordenação do Governo era mais indicado para prover estas respostas. Olha, e eu devo dizer que nós ficamos perplexos com a apresentação que hoje aqui é feita do Conselho de Ministros, porque temos aqui a sensação que o Governo e o Partido Socialista devem achar que os deputados da Assembleia da República ou não leem as documentações. Sra. Secretária de Estado, as medidas que hoje nos são presentes no combate à violência doméstica foram as mesmas, ipsis verbis, o mesmo português, que foram apresentadas dia 7 de março. Eu acho que devia haver até da parte do Governo alguma vergonha nisso, porque no dia 7 de março foi um dia de luto nacional, porque era absolutamente importante simbolizar a data. Muito bem, mas se isso não corresponder em medidas concretas e efetivas, não passa de propaganda eleitoral. E o PSD disse-o. Passado 4 meses, os senhores apresentam-nos aqui as mesmíssimas ideias, que quase parecem medidas legislativas para constar num próximo programa eleitoral, e a mim parece-me que até é insultuoso para o trabalho que se tem tentado fazer nesta casa sobre estas matérias. E é insultuoso para quem lida com estas matérias de forma séria, porque ao final de 4 anos, vir-se aqui dizer o que se diz hoje e apresentar as medidas, eu posso ler, Sra. Secretária de Estado, relativamente no Conselho de Ministros do dia 7 de março, é dito que no que diz respeito à recolha, tratamento e cruzamento de dados foi decidida a harmonização e operacionalidade das bases de dados oficiais sobre violência doméstica, bem como a criação de uma plataforma comum para acompanhamento das vítimas. Pois hoje é-nos dito assim: entre as respostas a desenvolver destacam-se a harmonização e a interoperabilidade das bases de dados oficiais sobre violência doméstica. Depois diz-se, para aperfeiçoar, no dia 7 de março, os mecanismos de proteção das vítimas adultas e menores, será elaborado um manual de procedimentos para as primeiras 72 horas. Aqui volta-se a dizer a elaboração de um manual de procedimentos para as primeiras 72 horas após a apresentação de queixa que integra a Sra. Secretária de Estado. Nós já sabemos há muito tempo, e o PSD tem dito reiteradamente isto, e vai continuar a dizer, que o diagnóstico estava mais ou menos feito. Com o contributo da equipa de análise retrospectiva nos relatórios que nos foi fazendo, ele foi ficando mais concreto, até mais fácil de executar, porque eram medidas específicas, concretas, e dessas muito pouco ou nada foi feito pelo Governo. Eu lamento dizer-lhe, tenho dito isto, mas lamento voltar aqui a repetir, porque infelizmente, e é com muito lamento que o grupo parlamentar do PSD diz isto, é à conclusão que chegamos, que os senhores usam, aliás, à semelhança do que fizeram num congresso partidário, em que nomearam os nomes de vítimas de violência doméstica. Portanto, está incutida ainda a ideia de trabalhar essas matérias sempre numa perspectiva da propaganda eleitoral. E o PSD será sempre contra isso e denunciará sempre isso. Devo dizer-lhe que hoje fiquei espantada quando vejo o comunicado do Conselho de Ministros e comparo, nem precisei de comparar porque eu tinha as ideias na cabeça, e fiquei perplexa como é que o Governo se atreve a vir à Assembleia da República com medidas exatamente iguais. Eu tinha aqui uma série de questões para lhe perguntar também que tocam exatamente com isto, porque realmente, no que concerne ao trabalho concreto do terreno,
Nós questionámos muitas vezes à Sra. Secretária de Estado e à Sra. Ministra relativamente à rede de municípios solidários. Há uma altura que a Sra. Ministra responde ao grupo parlamentar do PSD que essa não era a estratégia seguida pelo Governo, que o Governo tinha uma outra estratégia, não era a rede de dar enfoque à rede de municípios solidários. E eu perguntava-lhe qual é a estratégia, porque nós não percebemos. Vemos agora aqui, desgarrado, que há a definição, peço perdão que isto são muitas páginas, diz aqui que há a criação de redes de urgência de intervenção de âmbito territorial. Nós sabemos que a Sra. Secretária de Estado fartou-se de assinar protocolos. O que saiu em concreto desses protocolos, pouco ou nada sabemos. Não sei se estou a ser injusta, mas se estiver, naturalmente que a Sra. Secretária de Estado me corrigirá. Depois, relativamente, aliás, isso foi muito patente até umas notícias que saíram a semana passada, onde dizia que a rede conta exatamente com mais 20 municípios do que aqueles que tinha em 2015, porque nós percebemos as dificuldades que os municípios têm para aderir a esta rede, mas isso é que exige o trabalho político de comprometimento dos municípios nestas matérias, e isso exige um trabalho exaustivo da parte do Governo que não foi feito. Depois, dizer relativamente, a Sra. Secretária de Estado dizia que temos mais de 39 estruturas de acolhimento, de resposta de emergência, mais 3 casas-abrigo. Eu devo dizer, há notícias a público, eu também queria saber se efetivamente já está resolvida esta questão, que ditam que há diversas ONGs, associações e instituições particulares de solidariedade social que trabalham nesta matéria, algumas até que gerem casas de abrigo, que tiveram que recorrer com muita dificuldade ao financiamento bancário, porque o Governo não estava a garantir as verbas para poderem fazer face à sua resposta. E o grupo parlamentar falou com algumas delas e, portanto, sabemos bem qual é a situação em que vivem. E também não compreendemos, Sra. Secretária de Estado, quando se diz reiteradamente que a violência doméstica é uma prioridade, e isso não passam de palavras, porque depois, no concreto, no que é o trabalho efetivo e concreto, nós verificamos que as instituições que gerem casas de abrigo e, portanto, podem dar resposta de emergência a mulheres vítimas de violência doméstica são instituições a quem o Governo não paga, a quem deve dinheiro e comprometendo a sua atividade. Isto não são palavras minhas, estão nos jornais e são palavras dos próprios, Sra. Secretária de Estado. Depois, queria também perguntar, porque hoje também é anunciada uma medida que era a questão da linha de informação, o Serviço de Informação a Vítimas de Violência Doméstica. Em 7 de março foi também uma das medidas que já tinha sido anunciada que ela ia ser reestruturada. Em 7 de março até se dizia assim, que iria ser reestruturada no sentido de dar apoio permanente durante 24 horas por dia, querendo inculcar nas pessoas a ideia de que ela não funcionava as tais 24 horas por dia. Na altura até foi dito assim. Depois percebemos qual foi a ideia do Governo, e a ideia do Governo era ter apoio especializado para vítimas de violência doméstica 24 horas por dia, porque ele não estava, era assegurado só de umas determinadas horas, o resto ia para uma emergência social, uma linha, a linha é a mesma, mas ia para um tratamento de emergência social e não específico de violência doméstica, e eu perguntava-lhe se esta situação, se esta reformulação da linha já está resolvida, porque entretanto o PSD na anterior audição perguntou ao Governo em que é que consistia essa reestruturação dessa linha, por uma vez que a linha funcionava 365 dias por ano e 24 horas por dia, em que é que consistia? O Governo explicou. E nós tivemos a ocasião, entretanto passaram-se mais de 3 meses e eu acho que a reestruturação da linha não foi feita e ela vem novamente anunciada, Sra. Secretária de Estado. E, portanto, eu gostaria muito que pudesse explicar efetivamente o que é que tem sido feito em concreto. Não queremos saber dos anúncios, nós vamos ter campanha eleitoral e vamos todos poder discutir o que é que cada Governo fará nesta matéria. Mas as contas que este Governo tem que prestar aqui ao Parlamento sobre o que fez, é que não tem prestado, e também percebo que não as tenha prestado, porque em matéria de sumo concreto e de trabalho concreto no terreno é pouco.
é insuficiente, é nada, é muita conversa, Senhora Secretária de Estado, é muita propaganda, mas é muito pouco trabalho. E nós dizemos isto, o grupo parlamentar do PSD diz isto com muito lamento, porque era daquelas matérias onde nós gostaríamos de não estar a dizer isto e a reconhecer o bom trabalho que o Governo tivesse feito nesta área, mas é impossível. É impossível e hoje fica bem patente pelo replicar de ideias do vamos fazer. Foi tempo perdido. Perdemos mais 4 meses, desde 7 de março até o dia de hoje. Fizemos uns floreados fantásticos, fez o Governo uns floreados fantásticos à volta das vítimas de violência doméstica. Falou-se muito no assunto e bem, mas esperava-se muito mais reação da parte do Governo que não tivemos. E voltamos ao mesmo, anúncios e mais anúncios e mais anúncios. Muito obrigada.